Olá, turma! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Carla Suzane, né? Mais uma vez eu estou aqui para ministrar essa aula para vocês. A gente preparou com muito carinho, né? O Projeto Formei é uma grande escola e está sendo maravilhoso ministrar essas aulas para vocês. Hoje a nossa aula é bem especial. Vamos começar a falar um pouco das doenças, né? Em contrapartida a isso, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece, para quem ainda não me viu. Eu sou a enfermeira Carla, estou ministrando as aulas tanto presenciais quanto online. Para quem ainda não me viu, sou eu que vos falo. E sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Espero que vocês não enjoem de mim, né? Porque no presencial, no online e tal, mas no final tudo dá certo, gente, tá bom? Vocês vão gostar de mim, eu vou conseguir converter vocês para a religião da enfermagem, né? Eu creio, e aí eu vou ter o prazer de poder trabalhar com todos vocês na área da saúde. Eu tenho fé nisso, hein, galera? Então vamos lá. Nosso assunto de hoje é um assunto muito especial. É um assunto maravilhoso. Gosto de falar sobre isso, né? Tenho paixão porque eu amo a enfermagem, né? Enfim. Vamos lá. Nesse quadro, né, que eu coloquei para vocês vão estar visualizando que eu coloquei uma misturada, né, de palavras e todas essas palavras remetem todo o assunto que a gente vai estar abordando na aula de hoje, né? Hoje a aula é sobre saúde, claro, óbvio, né? Porque nós estamos no módulo de saúde. E aí, só que especialmente a gente vai falar como as doenças começaram a aparecer, de onde vem, para onde vai, o que nós estamos fazendo, enfim. Então vocês veem que eu coloquei a palavra saúde bem no meio, né? Para vocês darem uma olhadinha. Tá bem no meio aí a palavra saúde, justamente porque desde o início de tudo, o ser humano começou a se preocupar com as coisas que foram acontecendo, né? Então, se ele começou a se preocupar, né, e tal, e aí ele começou, poxa, eu preciso cuidar mais da minha saúde, vamos ver o que está acontecendo, por que isso está aparecendo e tal. Então começou os porquês, né? E a gente vai explicar sobre tudo isso, a gente vai discorrer um pouco sobre o assunto, vai ser muito legal, eu espero que vocês gostem. E o que vocês tiverem de dúvida, o que vocês tiverem de indagação, né, querendo me perguntar, professora, porque eu vi em tal canto, porque eu li em algum lugar, não sei o quê. Não tem problema, gente, vocês podem me perguntar na aula, não tem problema nenhum. Eu estou aqui, como eu sempre falo, eu estou aqui para ajudar vocês, eu estou aqui para tirar as dúvidas, e caso eu não saiba, eu vou atrás da resposta e no próximo momento eu vou conseguir lhe responder à altura, tá bom, gente? Então, a palavra saúde ficou bem destacada, né, aqui no meio. E dentre ela também a gente tem a palavra doença, né? Então, saúde e doença são as que mais se destacam juntamente, né, com a de pessoas. Então, eu já fiz isso propositalmente, tá? A nossa aula de hoje é sobre o processo, saúde, doença e seus condicionantes. Então, a gente vai lidar com todo o processo da doença, né? E vamos explicar como é que ele ocorre
E aí vocês vão poder conseguir entender um pouquinho mais de quando a gente começa a ficar gripado, quando a gente começa a ficar um pouquinho dodói, qual é o processo que ocorre dentro do nosso organismo até a gente conseguir chegar nas medicações, né, e poder ficar melhor. Por que eu coloquei essa figura? Essa figura remete, gente, a questão das doenças. As doenças, conforme o tempo vai passando, a impressão que elas nos dão, né, daqui de fora, para quem não é pesquisador, né, para quem é mero trabalhador aí da ponta ou dos hospitais, né, setor terciário, secundário, enfim, nos remete de que as doenças elas estão se desenvolvendo e elas estão ficando muito mais altamente desenvolvidas, né? Acho que essa seria a palavra mais certa. Então elas estão se desenvolvendo numa velocidade gigantesca e conforme assim elas vão se desenvolvendo, a tecnologia e nós também precisamos nos desenvolver para a gente poder alcançar elas, né, e poder justamente criar barreiras, criar prevenção, criar medicamento, né, para que a gente possa combater e possa extirpar, né, se for o caso, das nossas vidas. Então, por isso que eu coloquei essa figura, né, para vocês darem uma olhadinha. Eu acho que ela fica bem nítida, né, do que a gente vai estar falando sobre isso hoje. A questão de doenças não é só no Brasil, não é só no Amazonas, mas a doença abrange o mundo todo, porque no mundo todo as pessoas ficam gripadas e dentre outras coisinhas, né, que vão surgindo também. Então vamos lá, pessoal. Eu coloquei um conceito bem básico mesmo, que é o que viria a ser a doença. Antigamente, num passado muito obscuro, se dizia que a pessoa que não está doente, o que é? É uma ausência de doença. Então, a pessoa que tem saúde, na verdade, né? Assim, melhor dizendo. A pessoa que tem saúde significa que ela tem uma ausência de doença. E por aí fica. Então, o que viria a ser doença naquela época? É a falta ou perturbação da saúde. Ai, meu Deus. Mas enfim, né? Não vamos criticar os nossos antepassados, né? Afinal de contas, foi através deles, né, que nós conseguimos chegar até aqui, né? Graças a Deus e a eles. Mas era um conceito muito ultrapassado, conforme a gente foi, né, avançando na tecnologia, nas doenças, nas medicações e tudo, a gente foi mudando esse conceito e hoje em dia, o que determina que seria o conceito de saúde? Através da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Ela diz que saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Então, gente, eu preciso seguir essa tríade do físico, do mental e do social. Ou seja, eu preciso desses três para ter saúde. Eu preciso desses três para estar bem. Eu preciso desses três para eu poder me levantar da cama, para eu poder estudar, para eu poder trabalhar, para eu poder viver a minha vida social, para eu poder contemplar tudo aquilo que a vida me oferece e que eu consiga desfrutar de tudo aquilo que eu sonho, de tudo que eu quero, de tudo que eu planejo fazer. E o nosso paizão Aurélio, o que ele vem dizer? Que saúde é o estado do indivíduo cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham em situação normal. Olha aí o Aurélio falando de funções orgânicas.
Se ele está falando de funções orgânicas, então ele está falando para dentro de nós. Então, como é que está a nossa biologia, né? Como é que está o nosso corpo por dentro? E aí a gente vai conseguir discorrer um pouco mais sobre esse assunto nos demais slides. Bom, então assim, saúde, né, abrangendo assim, num total, tudo, é a resultante das condições de alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso acesso aos postos de terra, né, também, acesso a serviços de saúde, né, num todo, no geral, resultado de formas de organização social de produção, as quais pode gerar profunda desigualdade nos níveis de saúde. Quem falou isso foram as pessoas que estavam na 8ª Conferência Nacional de Saúde, tá, gente? Isso não está em nenhum livro, não está em nenhum dicionário. Isso foi descrito, explicado e explanado mediante as pessoas que estavam na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então vocês veem que eles são muito mais abrangentes. Eles saem assim, pegando de tudo um pouquinho. Então, para vocês verem o quão importante é para o ser humano trabalhar. Às vezes a gente fala assim, ai meu Deus do céu, eu nasci linda, eu não nasci rica, então eu tenho que trabalhar, né? É o meu caso, né? Eu nasci linda, eu não nasci rica, então eu preciso trabalhar e eu tenho que trabalhar muito para manter os meus luxos. Então, gente, não é só a alimentação, não é só a ausência, né, de doenças, como falavam no passado, não é só a questão do emprego, mas é no conjunto, num todo. E assim, voltando ao que a gente estava lá no primeiro slide, olha só, é o bem-estar físico, mental e social. O que adianta, né, a pessoa ser rica? Eu sou rica, eu me alimento bem, eu estou maravilhosa, mas se na questão social eu não tô bem. Quais seriam essas questões sociais? As minhas amizades, a minha família, os meus relacionamentos no trabalho, independente de eu ser dona ou não de uma empresa. Mas do que adianta? Ou então eu sou rica, mas o meu pai tem uma doença terminal, tem uma doença grave, e eu tenho tanto dinheiro, que eu não consigo pagar, eu não consigo descobrir, na verdade, a cura para essa doença. E meu pai tá ali sofrendo, sentindo dor, né? Então, às vezes as pessoas que têm muita grana se perguntam, né? Para que serve tanto dinheiro, então? E aí quando elas vêm, né, com aquele conceito de que dinheiro não traz felicidade. Traz felicidade, sim. Se você não quer, você me dê pelo menos metade do que você tem, entendeu? Porque eu vou adorar, eu vou ficar feliz da vida, entendeu? Eu vou amar, eu vou comprar uma passagem só de ida e vou pra Malibu, vou pra Bora Bora, vou pra Maldivas, vou pra qualquer lugar. Dinheiro compra felicidade, sim. As mulheres sabem disso, né? Então, brincadeiras à parte, às vezes as pessoas que têm muito dinheiro, elas pensam, né, acabam pensando dessa forma. Ou então, às vezes, as pessoas que têm muito dinheiro são pessoas que não têm tantas amizades, porque todas as pessoas que se aproximam dela é por interesse, é sempre para pedir alguma coisa. Ou então, o inverso, né? Ou então, às vezes, as pessoas que não têm dinheiro nenhum nessa vida, não tem dinheiro, não tem uma roupa bonita, não tem uma casa legal, não tem uma moradia muito bonita, né? Muito confortável, não tem todo aquele conforto, né? E tal, tudinho. Mas
é uma pessoa que vive feliz, é uma pessoa que tem muitos amigos, é uma pessoa que tá sempre de bem com a vida. E dificilmente ela adoece. Então, será que essa pessoa que não tem tanto dinheiro, que geralmente a única preocupação dela é de comprar alguma coisa, de obter, né, certa coisa e tal, tudinho, porque precisa trabalhar de uma forma melhor. Ai, poxa, eu preciso comprar um passador desse de slide para que eu possa ministrar melhor minhas aulas, eu não vou precisar ficar lá apertando e sai, não sei o que, e fica apertando e tal. Então, poxa, vai me ajudar a discorrer melhor nas minhas aulas e tal, tudinho. Mas eu não tenho dinheiro para comprar um passador de slide. E aí? Eu preciso correr atrás, certo? Então, se eu não tenho, eu vou correr atrás. E as pessoas que têm muito dinheiro, que não precisa comprar um passador de slide, porque já tem milhões de passadores de slide, né? Então, é uma situação bem complicada, né? Eu já conheci várias pessoas que têm muito dinheiro e não são felizes, porque as pessoas se aproximam dela por puro interesse, a pessoa acaba percebendo, né? Então a pessoa já tá enfadada, já tá de saco cheio de tantas pessoas perto dela e ela vive naquela mesmice, naquele mundo onde ela acredita e pensa que tudo que chega perto dela é só para pedir. É só por puro interesse, né? Infelizmente isso vai acabando, acaba que prejudica a nossa saúde, porque se a parte social não vai bem, então todo o resto não vai bem. Ou então se a parte física não está bem, então todo o resto não vai bem. A gente precisa manter o quê? O equilíbrio. A gente precisa estar em eterno equilíbrio. Saúde quer dizer isso. Eu preciso estar fisicamente bem, eu preciso estar socialmente bem, eu preciso estar financeiramente bem, eu preciso estar em eterno equilíbrio com essas três coisas. Por isso que quando o paciente chega conosco no hospital, na UBS, no SPA, onde quer que a gente esteja, e fala assim, eu não tô me sentindo bem, eu não tô legal. Ou então, às vezes, o paciente chega conosco e fala, enfermeira, eu tô com a minha pressão alta, mas eu não sei por quê. E aí a gente sai perguntando uma série de coisas. Como é que você está? O que você está pensando? Tem alguma coisa que está afligindo muito a sua cabeça? Tem alguma coisa assim que está te preocupando? Tem alguma coisa assim que você tá pensando ali naquela determinada coisa o tempo todo, e você não consegue parar de pensar, né? Ficar focando ali naquele certo assunto? Como é que tá o seu emocional? Como é que tá o seu relacionamento com seus pais, com seus familiares, com o seu marido, né? Então, porque tudo murcha. Tudo puxa, né? Na verdade, desculpa. Tudo sai puxando. E aí a gente precisa investigar. Então a gente vai a fundo mesmo. E aí acaba que, às vezes, no final das contas, a gente acaba descobrindo. E às vezes os pacientes acham que doença é só porque de alguma forma ele acabou adquirindo aquilo porque alguém pegou, né, com a mão infectada, com a mão suja e tal, pegou nele e aí pronto, né, ele acabou adquirindo a doença, como a gente adquire o Covid, né, como a gente adquire certas outras doenças. Mas nem sempre é só isso, tá, gente? Nem sempre. Vamos lá. O conceito de doença e qualidade de vida. A doença, ela é um sinal da alteração do equilíbrio homem-ambiente, estatisticamente relevante e precocemente calculável, produzida pelas transformações produtivas, territoriais, demográfica e cultural. Eita!
bananou foi tudo agora, né? É muita palavra difícil, bonita, né, e tal, mas resumindo isso, gente, o homem e o ambiente precisam estar em eterno equilíbrio. Vocês puderam perceber aí que eu coloquei uma balança, né? Saúde, doença, saúde, doença, saúde, doença. A nossa vida é uma eterna balança. Então a gente precisa estar assim, ó, tentando se equilibrar, né? Tem vezes que, ai meu Deus do céu, eu ainda não paguei a conta de luz esse mês. Ai, Jesus. Ai, eu não tenho dinheiro para chegar no curso. Ai, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, eu preciso pagar meu aluguel. E aí, por essas preocupações, aí vai, né? E aí a gente começa a cair, porque a gente está pensando tanto nisso e esquece de viver. E aí a saúde vai, né, se deteriorando um pouquinho. E aí quando a gente fala que o sistema imunológico ele decai um pouco, e quem vai se sobressair, né, no caso a doença. Então a saúde cai e a doença vai prevalecendo na nossa vida. E a qualidade de vida. Gente, qualidade de vida e estilo de vida são coisas completamente diferentes. Estilo de vida é, eu gosto de jogar golfe, né? Eu gosto de poder acordar, eu gosto de tomar somente, o meu café da manhã é somente frutas, não dá mais que isso. Eu gosto de ir pra piscina, nadar um pouco. Então, assim, eu gosto de ir pro shopping, eu gosto de fazer compras, eu gosto de comprar bolsa, comprar sapato, combinando, comprar roupa. Isso é um estilo de vida, tá? Isso é um estilo. Qualidade de vida é um pouquinho diferente. Tem a ver, mas é um pouquinho diferente. Então, a qualidade de vida, ela resulta da adequação das condições socioambientais às exigências humanas. Então, o que acontece? A gente precisa nós precisamos nos adequar às condições socioambientais. O que adianta eu, enfermeira, que estou falando de saúde todos os dias, que durmo e acordo pensando em saúde, principalmente na saúde dos outros, né? Porque a nossa a gente vai esquecendo. Somos os últimos a ser lembrados, somos os últimos a ir ao médico, a fazer exame, fazer um check-up. A gente está mais preocupado sempre com os outros do que conosco mesmo, né? Essa é a realidade do povo da enfermagem, vai ser uma realidade de vocês também. Porque eu creio que vocês vão fazer parte da nossa religião, né? A enfermagem, por favor. E aí, por essa questão de querer cuidar muito dos outros, pensar mais dos outros, o que adianta eu, enfermeira, morar numa casa linda, maravilhosa, confortável, uma mansão, mas ao redor da minha casa, o meu quintal é sujo, é cheio de lixo, é lata de lixo, é pneu, acumulando água. Gente, não adianta nada eu querer pregar saúde para as pessoas se eu não estou vivendo saúde. Não adianta eu chegar com a mãezinha e falar: por que a sua filha não tomou banho hoje? Tamanho 10 horas da manhã. Por que a sua filha ainda tá dessa forma? Se já passa do meio-dia. Por que a sua filha tá suja? Por que a senhora tá assim? Por que tá saindo esse cheirinho assim desagradável e tal, todo dia? E eu vou assim questionando meus pacientes em relação a isso, mas eu esqueço que o meu cabelo tá sujo, que faz 3 dias que eu não tomo banho, que eu só fico passando perfume e desodorante, né? E colocando roupa limpa. Mas e aí, o que adianta? Eu preciso tomar banho, eu preciso ter higiene, eu preciso mostrar saúde para as pessoas, eu preciso exalar saúde. Senão, não adianta. Não adianta eu cobrar das pessoas se eu mesmo não consigo realizar comigo. Não adianta eu cobrar higiene das pessoas se eu não tenho higiene comigo. Acaba se tornando uma hipocrisia, né? Então, aí a gente diz que é aquela história, né? Do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço.
acaba se tornando essa história, né? Porque as pessoas elas precisam fazer aquilo que eu tô falando, mas elas não podem fazer o que eu faço. Porque quando eu chego em casa, eu não tomo banho, eu tenho preguiça, eu não gosto, eu não escovo o dente, eu não penteio meu cabelo, eu não cuido de mim. E aí, gente, como é que vai ser? Ficar difícil, né? Porque vai chegar uma hora que os próprios pacientes vão perceber isso nitidamente em mim. E aí? O que eu vou poder falar? Nada. Simples assim. Então, o conceito de doença relacionada à qualidade de vida é isso, tá, gente? Então, essa questão, essa relação do homem-ambiente precisa ser completamente favorável aos dois. Não adianta um homem estar belíssimo, maravilhoso aqui, super cheiroso, se ao redor da casa dele inteira é lixo acumulado. São pessoas que vivem de forma precária, de forma, né, que Jesus misericórdia. É rato passando por debaixo da casa dele. Não adianta, gente. Acaba que se torna a questão do ambiente, ela acaba trazendo doença para dentro de casa. Então, por isso que não tem como. Então, por isso que a gente fala que a relação homem-ambiente, tanto na qualidade de vida quanto na questão da doença, ela precisa ser colocada em prática e os dois precisam estar ali lado a lado em constante equilíbrio. Mas e aí? A causa desses determinantes, né? Doença, saúde, pessoas, né? O que a gente consegue imaginar? O que leva uma doença a ocorrer dentro de mim? O que leva uma pessoa a ficar doente? O que acontece? Por que eu adoeço? Né? A gente fica se questionando. Por isso que eu coloquei essa mulher aí pensativa, né? Ela tá pensando aí, mas beleza. E a gente vai falar também um pouquinho sobre as teorias causais, tá, gente? O que leva a doença a ocorrer? No quesito lá de doença e qualidade de vida, eu já acabei até entrando um pouco nesse assunto. Por que eu adoeço? Por questões emocionais, físicas ou sociais, né? Ou financeiras. Esses três quesitos são os que mais fazem, são os pilares, né? Para no qual a gente precisa trabalhar para a gente tentar manter o equilíbrio, para a gente poder tentar não adoecer. A verdade é essa, né? Então, se eu como enfermeira, eu preciso mostrar e eu preciso promover saúde para os meus pacientes, mas eu preciso estar cheirosa. Porque se eu chego perto do meu paciente, eu falo, ai, nossa, vem cá. E, meu Deus do céu, sai aquele cheiro daqui. O cheiro não, o odor, né? E sai aquele odor daqui. O paciente, ele não vai vir. Ele vai fazer isso aqui, ó. Né? Ele vai se afastar. E com toda a razão. Óbvio, né? Então, o que acontece? Acaba que eu preciso vender a imagem de uma pessoa que tem saúde, uma pessoa que está bem, uma pessoa que fisicamente ela está bem, emocionalmente eu posso estar assim acabada, mas eu preciso focar na solução. Não adianta eu ficar focando somente no problema, ficar focando ali somente naquela situação péssima. Eu preciso correr atrás da solução, porque senão não vai adiantar nada, eu não vou conseguir sair do lugar. E financeiramente é a mesma coisa, socialmente eu preciso manter uma boa relação, eu preciso ter as minhas amizades dentro do trabalho, dentro de casa, com os meus vizinhos, né, com toda a sociedade. Então, eu preciso de todos esses pilares funcionando na minha vida. Quando um desses pilares não consegue, aí a gente acaba adoecendo de alguma forma, né? Geralmente
Um exemplo clássico disso que está acontecendo muito hoje em dia, as pessoas não, por problemas financeiros, né? A questão do Covid veio, muita gente morreu e muitas pessoas ficaram órfãs, né? Ficaram órfãos de pai, de mãe, dos avós, dos irmãos, enfim. E aí a gente não estava preparado para isso. Na verdade, a gente nunca está preparado para perder, isso é óbvio. E aí a pessoa ficou numa situação financeira muito complicada, muito difícil, porque a pessoa que era o esteio da família, né, da casa ali, como queiram entender, a pessoa acabou morrendo. E aí, meu pai morreu, né? Ai, Deus me livre. Meu pai morreu. E aí, como é que vai ficar a minha situação? Vou ficar dependendo do dinheiro do auxílio do governo federal, do governo do estado, da prefeitura, não sei de quem mais, sei de quem mais, que nem é lá, né, aquelas coisas todas, né, mal dá pra gente sobreviver. E aí, como é que vai ser? Ah, eu sou uma pessoa nova, sou jovem, né, eu tenho saúde. E aí, como é que vai ficar a minha situação? Quem é que vai pagar as coisas? Então começa a vir, né, aquela problemática dentro da cabeça do ser humano. E aí, conforme as problemáticas vêm, os problemas vão acontecendo, é um atrás do outro, é problema que não para de chegar, pelo amor de Deus, né? Tá bom, chega. Esse ano acho que a gente já bateu a cota, e aí a gente vai ali focando somente no problema, no problema, no problema, a gente esquece de correr atrás da solução, e aí o que acontece é que algumas pessoas vão focando, às vezes, na alimentação. Foca ali na alimentação. É o que muitas pessoas acabam recorrendo. Com problemas de ansiedade, depressão, são tantas, assim, a gente chama de gatilho, né? São tantos pontos de gatilho que vai sendo despertado, né, dentro da pessoa, e aí ela acaba descontando na comida. E aí a pessoa vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e tal, tudinho. E quando a gente vê, meu Deus, era aquela enfermeira que dava aula pra gente. Olha como é que ela tá agora. Cara, ela deve ter uns 200 quilos. Ai, você tá... Jesus. Ela deve ter uns 200 quilos, entendeu? E aí, gente, eu acabei mergulhando nos problemas, eu acabei focando somente nos problemas, eu esqueci de todo o resto e acabou que deu nisso. Eu criei um problema maior ainda, não pelos 200 quilos, né? Mas com toda a problemática de saúde que acarretou através disso, por conta da minha compulsão alimentar. Então veio hipertensão, veio diabetes, veio questões de reumatismo, artrose, artrite, né? Um monte de it. Então, assim, tudo vai aparecendo, né? Tudo vai aparecendo, porque afinal de contas, dentro do nosso corpo, o nosso organismo é uma máquina. E aí a engrenagem foi ficando enferrujada, né? A partir do momento que a gente não começa a utilizar, ela vai começando a ficar enferrujada. Por isso que a pessoa, quando começa a fazer academia, no primeiro dia vai lá, faz academia e tal, não sei o que, sai morrendo da academia. No outro dia, misericórdia, chega lá, tá andando assim. Ninguém toca em mim, né? Ninguém encosta em mim, porque se encostar tudo dói. Mas é assim mesmo. E aí a pessoa acabou que se afundou nos problemas, se afundou em tudo isso, criou um problema maior, não resolveu nenhum, nem outro, só fez piorar. Então é assim que vai também, né? É assim também que vai nascendo as doenças dentro de nós, é assim que as doenças vêm, e aí a gente vai descobrindo uma coisa aqui, outra ali e tal, não sei o que, quando vê, tá com aquele multifatorial de doenças e a gente não sabe nem por onde começar, na verdade, né? Esse é o problema. Vamos lá, gente. Idade média.
Tudo começou lá na Idade Média. Eu sei que a cabeça de vocês está muito fresquinha, né, em relação à história ocidental, né, a Idade Média, a Idade Moderna, não sei o quê. Eu sei que vocês sabem e lembram de tudo isso das aulas de história de vocês, né? A minha já faz um certo tempo. Eu lembro algumas coisas, né? Enfermagem também acaba que puxou um pouquinho dessas questões aí, então a gente acaba tendo que recorrer, né? Vamos voltar, né? Uns anos aí, vamos voltar para o ensino médio, vamos voltar para o ensino fundamental para a gente poder estudar história. Na Idade Média, o que acontecia, né? Vamos recordar. Recordar é viver. O homem era o receptáculo, que a gente chama. Então o homem estava bem aqui, maravilhosamente bem, e pã, a doença entrava. Mas meu Deus, como assim? Por quê? Por que eu? O que foi que eu fiz, né? E a pessoa assim, de um dia para o outro, ela descobria que estava doente, alguma coisa tinha acontecido, porque ele começou a manifestar sinais e sintomas. E aí, o que acontecia? Qual era a causa disso? Era totalmente um mistério. Então, assim, na época, né? Ah, porque os deuses estão me amaldiçoando. Eu cometi algum pecado para os deuses. O que foi que eu fiz? Me perdoa, pelo amor de Deus, né? Então, na verdade, era essa, né? Então, o homem recebia a doença, né? O negócio vinha assim, entrava na pessoa. A causa era um problema místico, né? Era porque ele não desagradou alguma entidade, né? E a intervenção também disso, então para a pessoa poder ficar boa, né? Para ela poder se livrar daquele problema ali, a pessoa tinha que, minha deusa do Egito, por favor, né? Tinha que estar recorrendo a eles também. Então, eram eles quem mandavam e eram eles quem nos curavam no passado, na Idade Média, né? Beleza. Vindo para os tempos de agora, certo? Vamos falar de Revolução Industrial. Olha como é diferente. Então, na Revolução Industrial, a gente já tem a medicina, né? Uau, nossa, a gente já tem os médicos, a medicina, né? Já tá começando a se desenvolver e tal. E é muita coisa sendo descoberta todos os dias, todos os anos. A cada década aparece alguma coisa, o pessoal descobre alguma coisa e tal. Pô, bacana. E aí, a causa. Olha só, gente, como muda, né? A causa, depois que a gente, para vocês terem uma ideia, né, de quando a gente é possuidor de informações, a gente acaba descobrindo e chegando à verdade do que acontece. A gente consegue entender, a gente sabe, entende e compreende o que de fato está acontecendo na nossa frente. Mas isso tudo porque nós temos as informações. Quando a gente não tem informação, aí a gente culpa qualquer coisa, né? Qualquer coisa que a gente acha que pode estar ali amaldiçoando a gente. Então, para vocês verem como é que é, né, a diferença aí. E a intervenção seria alterar a estrutura da sociedade. Então, para vocês verem como essa questão de saúde entre a Revolução Industrial e a Idade Média, para vocês verem que as pessoas, os políticos, principalmente os políticos, né? Óbvio. Então eles já vêm falando e ditando isso há muito tempo. Ai, a sociedade precisa melhorar nesse quesito. Ai, a gente precisa melhorar a educação. Ai, a gente precisa fazer isso, precisa acontecer aquilo. Vamos acabar com a fila do CISREG, vamos acabar... Eles querem acabar com tanta coisa, né? E a gente viver num mundo cor-de-rosa, né? Literalmente, que não tem como. Não tem como. Infelizmente, as doenças
elas progrediram demais, as questões sociais não progrediu junto, ela foi ficando para trás e somente o indivíduo querendo enriquecer, pensando somente nele, isso acabou acometendo os nossos maiores, como é que eu posso dizer? Os nossos representantes, né? Acabou acometendo eles aí, né? Essa questão de dinheiro, poder, informação. Então eles progrediram e nós fomos ficando para trás. Então, mais uma vez, a questão da sociedade, a questão das pessoas e não somente o indivíduo como um só, né? Somente ele. Então, a Revolução Industrial, ela veio trazendo tudo isso. E aí, para vocês verem a diferença da Idade Média, né? A diferença é muito clara. Por isso que eu coloquei poucas palavras para que vocês pudessem ler, avaliar os dois e ver totalmente a diferença, né? Que foi a Revolução Industrial, ela trouxe muitas coisas boas, mas há de crer e de poder verificar, né? Poder olhar ao redor de vocês que algumas coisas a Revolução Industrial piorou e piorou muito. Mas não tem como a gente progredir sem a gente pecar em alguma coisa. Não tem como. Não tem como. É basicamente impossível. Então, turma, a questão da Idade Média, a Revolução Industrial, creio que tenha ficado aí, né, na cabecinha de vocês essa diferença, assim, que é bem, né, a gente tá pegando uma coisa, assim, bem do início, de quando tudo começou, e os nossos dias atuais, né? Então, no meio disso tudo passou muita coisa, e no meio disso tudo eu vou estar explicando agora para vocês a questão das teorias, tá bom? Bom, a teoria causal, né? A gente vai verificar que nem tudo é, né, o que as pessoas lá na Idade Média achavam que era. Hoje em dia, a gente sabe que existe uma classificação de agentes etiológicos, né? E aí nós vamos criando em cima disso, nós vamos obtendo as informações e a gente vai começando a entender aquilo que acontece dentro de nós mesmos, dentro do nosso corpo, o que vai acontecendo e opa, eu já sei porque eu tô começando a adoecer, é por causa disso, tá? Então, é bem interessante, gente. Então, assim, primeiro de tudo, nós temos como agente etiológico a parte biológica, né? Então, no meio biológico, a gente tem as bactérias, a gente tem os vírus, a gente tem os fungos também, né? Todos esses três aí faz parte da nossa cadeia biológica. Mas... Ai, professora, eu tô com um corrimento aqui e tal, e não tá um negócio muito cheiroso, e tá assim, assado, frito e cozido, né, e tal, tudinho. E aí, quando a gente analisa, coloca a mocinha lá deitadinha e tal, e aí que a gente vai analisar de fato. Não é ali uma bactéria, ou então às vezes é uma bactéria misturada com fungo também, e aí os dois juntos ali tá fazendo a festa, entendeu? Então, essa pessoa está doente decorrente a fatores biológicos. A gente vê que é nítido e aí o que a gente faz? Entra com a parte medicamentosa, né? Já entra com o tratamento de acordo com os sinais e sintomas que ela apresenta. Beleza. Mas se o problema não é biológico, às vezes eu tô doente, às vezes tá acontecendo alguma coisa comigo, mas meu Deus, eu tô bem. Eu não sei por que acontece tal coisa comigo, por que eu sou assim. E aí a gente precisa questionar toda a parte genética. A parte genética também influencia. A parte genética não influencia de algumas doenças, tá, gente? Não é porque eu, Carla Suzane, né, estou doente...
Deixa eu ver. Não é porque eu estou com tuberculose que geneticamente o meu filho também vai nascer com tuberculose. Não, tá, gente? Aí, essa questão não, tá bom? Isso daí são outras coisas. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? São coisas completamente diferentes. Aí a gente não entra nesse mérito, tá bom? Mas as doenças, como por exemplo, a síndrome de Down. Infelizmente, se alguém na minha família tem esse tipo de probleminha, os meus filhos, né, ou da família do meu marido, os nossos filhos podem nascer, né, com algum problemazinho aí genético. Mas a questão genética a gente tem como prevenir. Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos condições, tá? E existe exame para isso, para saber como é que tá a minha cadeia cromossômica, a cadeia cromossômica do meu marido, para que quando elas se fundirem, né, para verificar se existe a possibilidade de dar alguma coisa errada, sim. Às vezes, uma professora, como é que faz para um cromossomo ir para um lugar errado que não é para ele ir? Que ele está no lugar de um outro cromossomo. Então, deu zica aí no meio do caminho. No meio do caminho, existe uma coisa assim que é fundamental, que é primordial, que é... Alguém até me questionou isso na aula presencial. Na diferença lá de agudo para crônico, né? Deixa eu ver quem mais. Acho que essas duas palavras resumem aí de tanta importância que tem dentro do nosso organismo. A questão dos sais minerais, as proteínas e as vitaminas. Mas eu tomo suplemento alimentar, né? E aí eu tomo todos os dias aquele complemento de A a Z. Então eu tô bacana com a minha saúde. Não. Até porque a maioria das suplementações nós adquirimos da nossa alimentação. Ela vem através da nossa alimentação. Tudo que vem da drogaria, gente, tudo que vem encapsulado, né, ou em forma líquida, né, como as medicações líquidas, os xaropes, nananana, passa por processo químico. Então, se passa por processo químico, ele já deixa de ser natural. Então, não tem melhor coisa do que a gente se alimentar bem. E quando eu falo me alimentar bem, eu não estou falando para você comprar caviar, para você comer salmão 1 ou 2 vezes na semana, não. De acordo com a nossa realidade aqui, nós, né, seres mortais, né? De acordo com a nossa realidade, com o que a gente vive aqui, sobrevive aqui, né, nessa cadeia, a gente consegue manter uma boa alimentação, a gente consegue evitar muitas doenças e a gente consegue ser às vezes muito mais saudável do que qualquer pessoa que tem muito dinheiro, que é rica, que é podre de rica, que a gente acha assim que, meu Deus do céu, o café da manhã se é igual aquele café da manhã de novela, né? Tu olha pra mesa assim, tu não sabe por onde tu começa, por onde tu termina, de tanta coisa maravilhosa, gostosa, perfeita, e que, meu Deus do céu, a gente já fica comendo com o olho, né? Então, nós temos condições sim, de acordo com a nossa realidade, principalmente essa, né? Nós temos condições suficientes de manter uma boa alimentação. E a genética, ela tá inclusa literalmente na questão da alimentação. Às vezes, pela deficiência de uma vitamina no meu corpo, digamos, eu tô com deficiência de B6. Ou então eu tô com deficiência de vitamina D. Isso pode influenciar na minha cadeia genética, nos meus cromossomos? Claro que pode. Claro que vai influenciar. Vai influenciar e vai influenciar muito, entendeu?
Então, a gente precisa ter consciência disso tudo. Aqueles exames que hoje em dia, né, as pessoas, é muito difícil as pessoas procurarem para fazer, mas era algo que era muito importante, se fazia muito no passado, que são os exames pré-nupciais. Os exames pré-nupciais nada mais era, né? Porque hoje em dia é muito difícil alguém pedir. Hoje em dia, quando a pessoa quer pedir um exame genético, é porque ela tá. Alguma coisa aconteceu na família dela e ela tá achando que vai acontecer com ela também, então ela corre pro médico para pedir os exames genéticos. E aí, o que acontece? Nos exames pré-nupciais, era incluso tudo isso, gente. Tudo isso estava incluso. O médico, ele passava os exames a nível genético, tanto do marido quanto da esposa. E aí ele fazia, né, todo aquele processo cromossômico e verificava se existia a possibilidade de a criança vir a ter algum tipo de problema genético. Então os exames pré-nupciais também são para isso. Os exames pré-nupciais não é hemograma, fezes, urina, não. Nada disso, tá, gente? São exames genéticos, são exames hormonais. E tudo isso influencia, sim, na nossa cadeia genética, nos nossos cromossomos. Às vezes, como um exemplo, acho que o nome dele é Roberto Justus, junto com a Ticiane alguma coisa, que eu esqueci o sobrenome dela. A mãe dela é linda, né? Até onde eu sei, tá, gente? Porque eu também não acompanho a vida do povo, porque eu não consigo acompanhar nem a minha direito, que dirá dos outros, né? Então, assim, até onde eu sei, na família dela não existe ninguém com problemas de síndrome de Down. E na família dele também não existe ninguém com problema de síndrome de Down. Mas os dois, que já eram ricos, que já eram muito bem de situação, uma situação financeira e familiar, né? Não, familiar não vamos entrar nesse quesito. Mas a financeira, meu Deus do céu, uma situação assim belíssima, porque o homem é podre de rico. E ela também tinha muito dinheiro, entendeu? Devido à mãe dela. Eles tiveram um filho, somente um, e esse um nasceu com síndrome de Down. E aí? Como é que a gente explica tudo isso, né? Então a gente recorre à questão genética, porém com a condicionante das vitaminas, proteínas e sais minerais. Então vocês estão vendo a importância da gente manter uma boa alimentação, não só pela questão também da saúde, pela questão de manter, né, ali aquela questão estética, né, e tal, aquela coisa toda, mas também, gente, pela nossa questão genética. A alimentação, ela influencia em tudo na nossa vida, absolutamente em tudo. Tá bom? Não serve só para deixar a gente doente ou melhor não. Não é só isso. São multifatores que ela vai beneficiando e que ela vai agregando, tá? Então a gente já falou da questão biológica. Falamos agora da questão genética, que é a translocação dos cromossomos. Essa translocação dos cromossomos, gente, quem faz essa viagem, né? Pega esse cromossomo aqui, leva pra cá, tu tem que encaixar aqui. Tudo isso daí quem faz são as nossas vitaminas, proteínas, sais minerais. Até porque o nosso organismo está se desenvolvendo. Então, por isso que a gente pede das nossas grávidas, né? Pelo amor de Deus, come, mulher. Come, mas se alimenta bem. Quando a gente fala que você precisa se alimentar por dois, não é, antes eu comia um pão, agora eu vou comer 2 pães. Não, não é isso. É que você precisa literalmente ingerir mais proteína, ingerir mais vitamina, ingerir mais sais minerais, né? Ingerir tudo aquilo que vai agregar valor, que vai agregar qualidade para sua saúde.
para que nesse processo, nos 3 primeiros meses de gravidez, no processo de formação do seu bebê, não venha acontecer nenhum problema genético, tá bom, gente? Agora vamos para o químico, né? Um próximo agente etiológico é o químico, mas quais são esses químicos? Entra também os nutrientes, as drogas, gases, fumo e álcool. O álcool nem se fale, né? Ah, enfermeira, mas eu não soube de ninguém que bebe que morreu de Covid. Não vamos nem entrar nesse mérito, tá? Eu também não soube, mas a gente não vai entrar nesse mérito, porque eu jamais vou influenciar alguém a fazer ingesta de bebida alcoólica, tá bom? Porque a bebida alcoólica, ela não traz nada de bom para dentro do nosso organismo, é igual a farinha, tá bom? E assim, gente, só uma informação, tá? Eu também sou manauara. Eu nasci no Amazonas, sou daqui, nasci aqui em Manaus, lá na Cachoeirinha. Eu não lembro o nome da maternidade. Eu acho que é a Gilberto Mestrino, sei lá, Balbina, não sei. Então, assim, eu posso, tá? Quando eu falo que a gente não precisa comer farinha, que literalmente a gente não precisa comer farinha. E não fiquem achando que eu não sou daqui, porque eu sou. Nasci aqui, meus pais não são daqui, né? Minha mãe é, meu pai não é. Mas enfim. Mas eu nasci aqui, eu sou daqui, me criei aqui, continuo aqui e por aqui eu vou vivendo. Então, quando eu digo para vocês que a farinha não tem nutriente nenhum, ou seja, o único processo, o único objetivo de vida dela é deixar a nossa pança cheia, entendeu? E nada mais. E muito carboidrato para dentro de nós e o nosso organismo tem que dar um jeito de tentar queimar todo aquele carboidrato. E aí, como a pessoa é sedentária, porque ela tem preguiça de fazer academia, porque é um saco fazer academia, porque eu não sei para que a gente tem que se exercitar, mas enfim, né? É qualidade de vida, tá bom? Então, sim, a gente precisa sim para nossa saúde, tá? Então, voltando à questão do álcool, a gente não tem essa necessidade de estar fazendo a ingestão de álcool todos os dias, uma vez na semana, uma vez por mês. Ah, professora, mas é só uma questão social. Ah, eu só bebo socialmente. Não sei nem como é que é beber socialmente. Tu chega lá na mesa, aí tu pega um copo e vira, pronto. Meu social, professora, é um copo só de bebida por noite. Pronto, acabou. Você vai beber um copo, não bebe logo a noite toda, porque não vai adiantar nada. Tu já colocou álcool pra dentro mesmo? O que adianta? A questão do fumo. Gente, é incrível, né? O cigarro não tem nada de benefício, só traz coisa ruim pro organismo da pessoa. É vendido livremente. Atrás das carteiras de cigarro, o Ministério da Saúde ainda tem a audácia de colocar aquelas fotos horríveis. A pessoa fuma, olha para aquela foto e nada acontece. E aí, gente, qual o intuito da foto? Porque eu nunca vi alguém ficar olhando assim pra foto e falar assim: eu vou parar de fumar? E ali a pessoa para. Ou então ali começa o processo dela de parar de fumar, entendeu? Mas tudo bem, né? Se eles acham que adianta alguma coisa, né? Que ajuda, que vai fazer com que a pessoa tenha consciência, né? Do que ela tá fazendo, colocando pra dentro do organismo e tal, tudinho. Por mim, o cigarro era também um tipo de droga que não deveria nem vender livremente, porque vendendo livremente e proibindo, entra um monte de carteira de cigarro no país que é ilegal, que vem do Paraguai, então o que adianta, né? Então, e fora a questão do tabaco, né, que é o fumo,
Os gases, então, todos aqueles gases que são emitidos das descargas dos automóveis, todos aqueles gases que são emitidos lá no distrito industrial, né? A gente vê aquelas fumaça branca saindo, assim, olha, fumaça branca, fumaça limpa. Não vão pensando por esse caminho não, tá? Ai, olha, fumaça preta. Eita, deve estar queimando um monte de coisa que não presta. Todas essas fumaças vão lá para cima. E aí no que vai lá para cima vai acabando, vai destruindo a nossa camada de ozônio. A camada de ozônio é o que protege a Terra. E nos protege também. E acaba que esses gases, quando são emitidos na nossa cidade, prejudica a nossa saúde também. Ainda mais aqui em Manaus, que somos uma cidade quente e úmida. Então, quando mistura a umidade com esses gases, ainda passa assim um ou dois dias chovendo, misericórdia. Aí o que aparece de gente gripada dentro da unidade. Aí agora quando o povo começar a gripar, eu não sei se é Covid, eu não sei se é monkeypox, eu não sei se é dengue, eu não sei se é zika, eu não sei se é chikungunya. Então assim, a gente vai começar a ir pelos descartes, né? Opa, tem esses... Não tem febre, então não é Covid, então não é monkeypox, não é... Gente, pelo amor de Deus, porque agora o que tá vindo de doenças associadas à gripe, com todos os sinais e sintomas de gripe, influenza, misericórdia. Chegar ao final do ano agora, começa as chuvas aqui de novo, vai ficar complicado, né? Fica difícil. Então, os gases também interferem na nossa saúde, eles interferem também ajudam, né, na verdade, na questão das doenças e contribuem bastante para o nosso sistema imunológico decair literalmente, tá bom? Na questão das drogas, eu acho que a gente não tem nem muito, e eu acho que também nem precisa falar tanto, né? Eu creio que vocês já tenham ouvido muito sobre drogas dentro da escola, né, com os professores de vocês, e na faculdade não vai ser diferente, tá? Vocês vão lidar também com muitos tipos de drogas, vocês vão aprender o manuseio, vocês vão aprender de onde que vem, para onde que vai, o que vai acontecendo dentro do organismo. Não é só aqueles sinais e sintomas, né, que a gente aprende dentro da escola. Vocês vão ver quando vocês estiverem fazendo faculdade, vocês vão ver que o caminho é muito mais tortuoso, entendeu? E é literalmente um caminho sem volta, porque quando você consegue voltar, você volta com tanto problema que às vezes a pessoa até fala assim, eu não sei nem pra que eu voltei, que eu saí de lá. Porque eu tô com tanto problema de saúde que daqui a pouco eu tenho certeza que eu vou morrer, porque eu não vou aguentar muito tempo. Então, é uma situação bem delicada mesmo, gente. Bem delicada, tá? E a questão dos nutrientes, que no caso, a falta. A falta dos nutrientes também entra nessa questão química, tá, gente? Além que influencia na questão genética, é um condicionante para a genética, e os nutrientes, eles influem e contribuem para tudo. Eles contribuem para que a gente tenha uma saúde maravilhosa, mas a falta deles é um condicionante aí para vários e vários tipos de doença, vários problemas de saúde, tá bom? E tem a questão física também, tá? Dentro da classificação dos agentes etiológicos, a questão física, que é a radiação, o atrito, impacto de veículos automotores também, né? Que aí já entra o pessoal aí da urgência e emergência, né? O povo do SAMU, os bombeiros. Então, esse atrito físico, a radiação, né? Tudo isso daí implica na nossa saúde também. Dentro daquele quadrado lá, aquele primeiro, ele também está incluso, não nas doenças, mas na violência, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, ele está incluso sim, tá bom?
E a questão psíquica ou psíquico-social, né? Ou palavrinha difícil. Ui. Que é o estresse do desemprego, da migração. Como assim a migração, enfermeira? A migração, assim, acontece naqueles termos de tipo assim, ah, enfermeira, eu me formei como técnico de informática, eu não consigo um emprego aqui no Brasil, tá muito complicado porque eu tenho tantos cursos, eu sou formada em tantas coisas, eu já fiz tantos cursos dentro da minha área e tal, tudinho, eu não consigo arranjar um emprego que que venha agregar, que seja um salário justo para tudo aquilo que eu estudei, para tudo aquilo que eu busquei, todas as informações que eu tenho, toda a capacitação que eu tenho. Então eu não consigo encontrar um emprego que seja compatível ao salário que eu preciso ganhar. Então eu vou embora daqui de Manaus, né? Eu vou embora do Brasil. Eu vou morar nos Estados Unidos. Aí beleza, o cidadão vai para os Estados Unidos. Aí chega lá, tem todo o problema de migração. Às vezes eu não digo só o problema financeiro, não, gente. Não é só a questão do dinheiro, mas a questão de você estar longe de todo mundo, é uma outra cultura, é um outro país, são outras pessoas. Você vai ter que aprender tudo do zero. Você vai ter que literalmente resetar a sua vida. E não é fácil a gente resetar a nossa vida. Já não é fácil a gente se mudar de um bairro para o outro, de uma casa para outra. Já não é fácil. Vocês imaginam mudar de país. É muito mais difícil ficar longe das pessoas, ficar longe de tudo, ficar longe de todas as pessoas que nos cercam ali diariamente, entendeu? Você vai para um lugar onde você não conhece literalmente ninguém, não conhece nada. Então é muito difícil e isso também interfere na nossa saúde, porque o nosso emocional ele interfere diretamente na nossa saúde, no nosso sistema imunológico, tá bom? E aí a questão também do desemprego. Isso daí são dois exemplos clássicos que eu coloquei, né? A questão do desemprego, isso é óbvio. Vocês viram aí quantas e quantas pessoas ficaram desempregadas pela questão do Covid. E aí, pela questão do desemprego, afetou sim a saúde de todas essas pessoas. Algumas tiraram a própria vida, né? Para quem é religioso, acredita em algumas coisas, então começa a questionar, né? Nossa, eu já até sei para onde essa pessoa foi, né? Já que ela tirou a vida, Deus não permite que a gente tire a nossa vida e tal, tudinho, porque Ele dá e Ele tira e tal. Para os religiosos, né? Tem essa concepção, né? Eu não discordo, tá bom? Mas eu respeito a opinião de todo mundo. E aí, é uma questão complicada, né? Porque a pessoa, quando ela se suicida, ela acha que o problema vai acabar ali. E na verdade não vai. O problema só vai perdurar, ele só vai mudar de uma pessoa para outra. Porque se o problema tá em mim, aqui, eu não consigo arranjar um emprego, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ter dinheiro, não sei o que, eu vou tirar minha vida, porque aí pelo menos eu paro de dar dor de cabeça para as pessoas param de ter peninha de mim, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu não consigo progredir na vida, eu não consigo nada de interessante e tal, então é melhor eu acabar logo com tudo isso, e a pessoa acha que tirando a vida ela vai conseguir resolver tudo isso. Mas e as pessoas que estão ficando aqui? As pessoas que vão ficar, aí você acha mesmo que vai resolver o problema? Porque a gente vai ter que conviver com a ausência dessa pessoa. Os problemas dessa pessoa vão ficar conosco, vai andar conosco, né? Então, a gente superar uma perda, nós não estamos preparados, nunca vamos estar preparados para perder, porque ser humano, o ser humano em si, o indivíduo, a criatura,
né, não está preparada para perder. Então tem que ser, né, a gente só tá acostumado ali a ganhar, a ganhar, a ganhar, a ganhar. E quando se fala em perder, a gente não quer, a gente não admite, a gente não acha justo. Não é justo. São as palavras que a gente mais ouve quando a gente está num funeral. São as palavras que a gente mais ouve. Ah, isso foi uma injustiça. Ah, não é justo levar ela tão nova, levar ela tão velha, levar na metade da vida e tal, não sei o que, não sei o que. Então, todos esses problemas, todas essas teorias que a gente chama de teoria causal, influenciam, são agentes etiológicos, né, que a gente trabalha dentro das unidades de saúde, dentro de um corpo hospitalar, tudo isso, gente, tudo, absolutamente tudo conta. Na hora que a gente está ali investigando uma doença, investigando qual tipo de problema de saúde que essa pessoa está vindo a ter e tal, tudinho. Então, ela, na verdade, quando a gente começa a investigar, ai, como é que tá seus pais? Como é que tá sua família? Na verdade, a gente tá querendo saber, sim, que a gente é chamado de fofoqueiro, né? A verdade é essa. Mas dentro dessa fofoca, a gente tá literalmente querendo saber, ó, de tudo isso aqui. A gente tá fazendo o levantamento de tudo isso. A gente está trabalhando em cima dos agentes etiológicos, entenderam? Então a verdade é essa. Então por isso que a gente precisa fazer todas aquelas perguntas que são de praxe, né, que são de suma importância, e aí a gente vai fazendo aquelas perguntas que a gente chama de anamnese, a gente vai levantando todo o histórico da pessoa, porque alguma dessas coisas aqui vai influenciar no problema da pessoa lá, de por que a pessoa tá ali com a gente dentro do hospital. Às vezes quando o paciente chega comigo e eu falo assim, né? E aí, dona Amélia, como é que a senhora tá? Por que a senhora... Então, assim, às vezes eu pergunto assim, qual o motivo da sua vinda aqui comigo? Tá tudo bem? Aí os pacientes falam assim, se tivesse tudo bem, eu nem tava aqui com a senhora. Eu digo, epa, mas isso aqui é uma unidade básica de saúde e vocês não tem que vir aqui só quando o negócio já tá pegando fogo, não, que a fumaça já tá preta. Tem que vir enquanto a fumaça tá branca. Tem que vir enquanto ainda tá tudo bem, porque depois que fica ruim, aí fica difícil. Aí o que acontece? Daqui a pouco eu vou estar transferindo vocês pro hospital. Então tem que vir enquanto tá tudo bem. A gente poder manter, ajudar vocês a continuar no tudo bem, né? Porque o manter no tudo bem é que é difícil, né? Mas enfim, essa é a nossa classificação. Então todas as vezes que vocês virem, né, um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta, um nutricionista também. Então, assim, são pessoas que questionam muito todos esses agentes etiológicos aqui, tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. Então, eles questionam muito tudo isso, até para a gente poder saber de onde que está começando esse problema de saúde. Então, isso é muito importante, tá? E a multicausalidade, gente. O que acontece? Na multicausalidade, a gente vai trabalhar com a nossa tríade ecológica, que a gente chama, que é o agente, o hospedeiro e o meio ambiente. Então, nessa aula de processo, saúde, doenças, seus condicionantes, então, a aula é basicamente sobre isso. O agente, né, que é o problema ali, a doença, o hospedeiro, que geralmente somos nós, né? E o meio ambiente, certo? Beleza, então nem toda doença tinha apenas a origem no agente etiológico. Aí a gente fica pensando, e aí? E agora? Então quer dizer que lá
a época, né, de Pasteur, de Koch, né, eles foram identificando isso. Que nem toda doença tinha origem apenas no agente etiológico, que havia infecção sem doença e doença sem ser infecciosa. Eita ferro! Agora misturou, foi tudo. E aí são os fatores que a gente está falando, né? Que é a tríade ecológica, o agente, o hospedeiro e o meio ambiente. Então essa multicausalidade, ela faz, né? A gente faz essa misturada doida. Então, de fato, é isso, tá, gente? De fato, as doenças, nem toda infecção é uma doença e nem toda doença é uma infecção. Por isso, um exemplo clássico assim, hoje em dia, vocês vão ver que a gente não usa mais o termo DST. Vocês vão ver que a gente não usa mais esse termo. Vocês ainda vão ver pessoas utilizando esse termo. Para alguns é um termo novo, mas não é novo. Já tem aí uns 6, 7, 8 anos por aí que ele já foi banido, que ele já não existe mais, tá? E aí, hoje em dia, a gente usa o termo IST. Existe uma diferença, tá? Entre doença e infecção. Os dois têm seus códigos, né? Tem sinais e sintomas, porém, o fato da gente adquirir eles é completamente diferente. Completamente diferente. Pra gente adquirir uma infecção, seja ela pelo método sexual ou porque eu furei meu pé num prego enferrujado, né? Alguma coisa enferrujada, velha, suja, que tá ali. Eu vou me infectar por alguma coisa. Existe ali um agente e eu tô entrando em contato, eu estou expondo a minha saúde ali a esse agente etiológico, né? A esse probleminha de saúde. Beleza. Então eu vou acabar hospedando esse cabrinha, entendeu? O vírus, o fungo, né? Então eu vou ser o hospedeiro, eu vou ser a casa deles. E aí o meio ambiente, né, que tá ao nosso redor e que vai também contribuir de alguma forma para isso. Então, nem toda doença é infecção e nem toda infecção é uma doença. Tem certos problemas de saúde que entra os dois, né? É uma doença que puxou uma infecção que puxou uma doença. Às vezes existe sim, tá? Mas às vezes não... Às vezes é uma coisa assim que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que é o caso que eu tô explicando agora para vocês, né? Do tétano, das IST, né? Que é infecção sexualmente transmissível, não é doença, tá bom? Porque a gente não adquire assim por péssima alimentação, porque eu não tô dormindo bem e nananã, né? Todas aquelas tríades que eu passei para vocês agora nos outros slides, né? Pra gente poder ter uma boa saúde, pra gente a gente poder, né? A gente poder ali, né? Usufruir de toda a saúde que a gente tem. Então, por isso que quando falam assim pra mim, a enfermeira é rica, eu digo, é rico só se for de saúde. Porque de saúde eu tô bem, graças ao meu bom Deus, né? E a mim também porque eu me alimento, porque eu durmo, porque eu trabalho, porque eu tenho meu lazer. Então eu procuro fazer ali tudinho direitinho, como manda o figurino, né? Pra eu poder ali continuar usufruindo de muita saúde e poder esbanjar tudo isso. Então, não adianta eu fazer tudo isso se à noite, quando eu vou dormir, né? Com o meu marido, eu mantenho relação sexual sem camisinha. E aí eu acabo adquirindo alguma doença. Eu acabo sendo infectada. Então, não adianta. E é o que eu falo sempre para vocês na sala de aula. Pensem mais em vocês. Em primeiro lugar, é vocês. Em primeiro lugar são vocês.
Sou eu que preciso estar protegida, sou eu quem preciso estar promovendo saúde, mas eu preciso ter saúde para eu poder promover. Então, eu em primeiro lugar. Eu sempre em primeiro lugar. Depois o meu marido, o meu namorado, os meus amigos, a minha família. Depois é todo o resto, mas primeiro sou eu. Porque se eu não tiver saúde, eu não vou conseguir fazer nada. Tá bom? E a biologia, né, que começa a avançar, as descobertas da bactéria, as pesquisas, né, o pessoal lá pesquisando, os cientistas e tal, tudinho. Então, o que que acontece, né? Beleza. As questões da Revolução Industrial. O que que aconteceu? A biologia começou a avançar, né? Como vocês estão vendo aí. Foi avançando, aí veio a descoberta das bactérias, veio a descoberta dos fungos, dos protozoários, estudando o ser humano, né? Descobrindo que o ser humano é aquele acumulado de células e tem o núcleo e dentro dele tem cromossomo, tem DNA e tem não sei mais o que. E vai estudando e vai aprofundando e vai aprofundando e vai aprofundando e vai descobrindo muito mais coisas. Então, o ser humano, ele literalmente, ele é sim uma caixinha de surpresa. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vai descobrindo e mais vai sendo descoberto. E as coisas não vão parar por aí. Vieram as pesquisas, né, de Pasteur, de Koch, né? Para quem não lembra do Koch, e vocês vão estudar sobre ele também, porque ele tem sua importância na nossa vida, dentro da nossa religião, enfermagem. Ele descobriu uma questão aí, uma doença que ainda está entre nós hoje em dia, e tudo veio dele, né? A questão da tuberculose, como eu já expliquei dentro da sala de aula para vocês algumas coisinhas. Então, eles foram associando que os micróbios estão totalmente interligados com as doenças. Então, oh meu Deus do céu! Então, literalmente, não tem nada a ver com os deuses, com a deusa do Egito, com a deusa, né? A deusa grega, a deusa egípcia, né? O deus do trovão, o deus do ar, né? Então, eles foram vendo que não tinha nada a ver e foram deixando tudo isso para trás. Foi ficando para a história. E a gente foi avançando na tecnologia, na ciência, né, na modernidade, tudo que vai acontecendo, e as doenças também vão avançando, né? Isso é óbvio. E o que que a gente começou a acreditar? Que toda doença tem um agente etiológico, né? Então, assim, toda doença vem de alguma coisa. Tem ali tem um hospedeiro, não. Tem alguma coisa ali no meio ambiente que vai fazendo com que se a gente... Ai, como é que eu posso falar pra vocês? Que se a gente manusear tal coisa, a gente vai ficar exposto àquela doença e a gente vai acabar contraindo. Então, eles foram vendo tudo isso e aí chegamos aos antibióticos, né? Então, fomos passando por tudo isso. Então, vocês viram que são degraus, né? A gente foi subindo nessa escada. Beleza, a culpa não é do Deus do Trovão, né? Aquele lindo, maravilhoso. Não é o Deus do Trovão, mas a culpa também não é do meio ambiente. E aí foram criados os antibióticos, foi sendo criado todas as medicações, tudo foi acontecendo, tudo foi se desenvolvendo, as doenças começaram a se manifestar de forma muito mais rápida, aí foi se descobrir, aí veio o câncer, veio a AIDS, veio tantas inúmeras doenças, né, que ainda estão entre nós hoje em dia, fazem parte do nosso cotidiano. A gente vê pessoas
adoecendo, contraindo doenças. São doenças que às vezes vão sofrendo mutação e aí quando a gente vê, a gente pensa que é uma coisa e na verdade a doença já progrediu, ela já se transformou numa coisa maior, né? Assim como o Covid não é um exemplo. Que na verdade assim, o Covid, ele de fato, ele entra em mutação, né? Mas deixa eu ver o que eu posso dar de exemplo para você. Ah, tá, a dengue. A dengue sim, porque a dengue eu posso muito bem adquirir aquela dengue clássica, mas assim como eu posso pegar uma forma pior de dengue, né? Então, que é a dengue hemorrágica. Isso daí é um exemplo clássico que a gente pode estar, né, pensando aí e tal. Então, é a mesma doença, porém, uma é mais fraquinha e a outra é muito mais forte, muito mais poderosa. E aí a gente vê a diferença clara. O Covid, ele sofre mutação, tá? Mas não é que seja um mais forte e outro mais fraco. A questão do Covid, ele se prevalece no nosso corpo quando ele encontra um corpo que está cheio de problemas de saúde, um sistema imunológico lá embaixo, aí ele se prevalece de nós. Aí ele cresce dentro da gente e aí faz todo aquele estrago, né? Que ele fez aí em muitas pessoas, né? Então, as doenças é isso. Às vezes eu tô tão bem, né? Eu tô assim, meu Deus do céu, eu tô maravilhosa. Meu corpo, eu não tô manifestando nada, eu durmo e acordo maravilhosamente bem, né? Poxa, eu me alimento bem, me alimento lá na UBS, como com os funcionários lá. Às vezes a gente come uma besteira, mas às vezes tem muita coisa saudável que a gente come, beleza. Top. E aí eu passo o dia inteiro me hidratando, né, tomando água, e olha, você tem que tomar água, né, e falando pros pacientes, e eu trabalho, eu tenho dinheiro, eu tenho a minha família, eu tenho os meus amigos, né, eu tenho os meus círculos de amizade, por onde quer que eu vou, beleza. Eu tenho dinheiro? Então, né, mas a gente corre atrás. Não é dinheiro assim sobrando, mas a gente corre atrás. Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz e eu sou uma pessoa que eu tenho quase tudo na minha vida, né? Mas aí do nada a pessoa. E um fator também muito importante. Eu consigo tirar 8 horas de sono por dia. Yes! Né? Então, olha só, prestem atenção. Eu me alimento bem. Socialmente, emocionalmente, eu estou bem. Fisicamente, mais ou menos, né? Claro, óbvio que eu preciso emagrecer. Então, a questão de renda, né? Dinheiro, renda, emprego e tal, tudinho. Graças a Deus eu estou bem. Beleza. E aí, a pessoa não tem o que fazer na vida. Aí, no 7 de setembro, ela vai lá pra Ponta Negra. Aí ela fica embaixo de um sol quente. Evita de tomar água porque não tem onde fazer xixi, né? Beleza. Aí, e começam a falar do piso salarial da enfermagem, que foi suspenso, não sei o quê. A pessoa tá segurando um cartaz e a pessoa começa a gritar e grita: é isso mesmo, eu sou enfermeira, eu tenho que ser valorizada. E a pessoa começa a gritar, entendeu? Aí, do nada, no outro dia, garganta inflamada. Mas aí teve um condicionante aí. A questão do esforço físico, eu não estou acostumada, né, a fazer o que eu fiz, a me esforçar tanto nesse dia como nos demais outros dias. Às vezes eu tô fazendo visita domiciliar, embaixo de sol quente e tal, tudinho, aquela questão toda. Mas eu acabei forçando a minha garganta. Eu forcei demais além da conta. Então, pelo fato de eu ter forçado, naquele dia eu não tava
Eu não me alimentei bem. Eu não tomei água como de costume. Eu não descansei. Foi um dia totalmente atípico. É claro e óbvio que eu vou adoecer. É claro, óbvio, entendeu? Eu sabia que meu sistema imunológico ia baixar. Eu sabia disso. Mas eu estou aqui, né? Não estou reclamando, eu estou aqui. Minha garganta tá boa, entendeu? Não tive febre. E aí, consigo fazer tudo que eu preciso fazer, eu consigo trabalhar. E nem por isso eu vou ficar em casa. Ai, minha garganta. Ai, eu estou dodói. Eu acho que eu tô com febre. Ai, eu não consigo sair de casa. Não, negativo. Deixa isso pra lá, entendeu? É uma coisa que dá e passa, né? Problema na garganta inflamada, gripe. É uma coisa que dá e passa. Então, para vocês verem, né, como é que foi o meu processo, saúde, doença e os condicionantes, o que foi que aconteceu para que a minha saúde diminuísse e a doença se prevalecesse dentro do meu organismo. A gripe é da mesma forma, gente. A gripe e tantas outras doenças virais, elas precisam de um sistema imunológico baixo. O sistema imunológico tem que baixar para as doenças poderem aparecer. Os pacientes que têm sífilis, né? São pacientes que eu cuido, né? Diariamente dentro da UBS. Então, assim, o que acontece? Eles estão bem, estão ótimos, maravilhosos. E aí, do nada, acontece alguma coisa na vida deles que de um dia para o outro eles aparecem doentes. E aí no que aparece doente, né, começa a aparecer uma bolinha aqui, outra ali, umas coceirinhas, algumas marcas assim, né, aqui no corpo, em alguns lugares, né, e tal. E aí eles vão lá na UBS comigo. Enfermeira, olha, eu acho que o meu sistema imunológico baixou e aí olha o que tá aparecendo em mim. Então, né, tira a roupa, mostra pra enfermeira e tal, tudinho. A enfermeira, então vamos fazer o tratamento com bezetacil, né? Vamos lá? E aí é uma agulhada de um lado, outra do outro, né? Tá tudo certo, nada resolvido, muita dor, muito choro, né? Mas passa. Depois de uns dias, mas passa, entendeu? E aí é o que a gente sempre aconselha aos pacientes, não só desde o Covid, né? No Covid se bateu muito nessa tecla, mas desde muito antes do Covid, a gente sempre alerta, a gente sempre pede, a gente está sempre preconizando, principalmente para nós que trabalhamos na atenção primária, principalmente para as pessoas que trabalham com... A gente tenta promover saúde, trabalha com prevenção. Então, a gente sempre pede para que as pessoas durmam bem, se alimentem bem, né? Procure fazer aquilo que lhe agrada. A gente tem que ter um momento de lazer. A gente também não precisa ser o dia inteiro de lazer, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente precisa ter o nosso momento, sim, de lazer e se alimentar bem, entendeu? Se hidratar. Se a gente conseguir fazer todas essas coisinhas dentro do nosso dia a dia, fazer uma rotina, né? Ou então, hoje eu não quero manter uma rotina, hoje eu quero sair da rotina, eu quero fazer outras coisas e tal, tudinho, mas mantenha o foco nisso daí, né? Mantenha aí todo pensando ali, né? Direcionado completamente a saúde de vocês. E aí vocês vão ver que dificilmente vocês vão ficar doentes. É muito difícil alguém me ver doente, né? Graças a Deus, porque meu foco sempre foi esse, manter a saúde. Afinal de contas, sem saúde, eu não consigo sair de casa, eu não consigo estudar, eu não consigo trabalhar, eu não consigo ver meus amigos, eu não tô afim de ficar deitada na cama o dia inteiro, arriada, com dor, tomando remédio. Eu acho que ninguém quer isso, na verdade. Todo mundo quer faltar trabalho e faltar aula, né? Mas todo mundo também quer ter dinheiro. E não dá pra ganhar dinheiro se a gente não conseguir levantar da cama, né? Como eu falei no início, eu nasci linda, eu não nasci rica, então eu tenho que trabalhar, né? Ai, vamos lá. Bom,
Eu fiz esse slide pensando em vocês, né? Agora eu quero que vocês olhem para esse slide, para essas duas figuras e pensem, né, o que vai ser a nossa próxima aula. Nossa aula de hoje, de processo de saúde e doença, um pouquinho da história, né? Assim, foi só uma pincelada da nossa aula de processo de saúde e doença. Eu fiz um resumo assim bem bacana mesmo, pegando os pontos principais para mostrar para vocês como é que uma doença se desenvolve, como é que desde quando ela começou, né, e como é que nós estamos hoje. Então, agora vocês sabem, né, a importância de um sistema imunológico dentro de nós. Se a gente tiver com o sistema imunológico ruim, é claro que a gente não vai ter saúde. Então, agora vocês sabem a questão da doença, a qualidade de vida, por que é tão importante. Mediante tudo isso, a nossa próxima aula, eu duvido que vocês adivinhem qual vai ser o tema da nossa próxima aula. E aí, vocês conseguiram pensar assim em alguma coisa? Né? Eu tô vendo um cuidador de idoso, tô vendo alguns idosos, né? Tô vendo pessoas conversando, sendo gentis e tal. Então, assim, eu vou convidar vocês, né, a assistir a próxima aula. Eu espero que vocês gostem também. Vai ser uma aula muito, muito gostosa, né? Vai ser uma aula, assim, muito... A gente vai falar, assim, totalmente, né, sobre a questão dos idosos. Eu espero que vocês gostem. Foi uma aula preparada com muito carinho. E até breve, gente. Até uma próxima aula. Até o nosso próximo encontro virtual ou presencial. Eu tô muito feliz por todos vocês. As turmas são maravilhosas. Tô muito feliz mesmo, gente. Eu espero que vocês levem o curso até o fim. Afinal de contas, vocês estão obtendo muitas informações, vocês estão começando a ficar na frente de muitas pessoas, né? Então, assim, é muita informação que eu vou colocando na cabecinha de vocês, em cada aula presencial, em cada aula online. Então, eu espero que vocês curtam tudo isso, né? E que vocês consigam absorver ali o necessário para que vocês possam seguir carreira na área da saúde, ou que você consiga imaginar assim, meu Deus, a saúde não é para mim. Eu acho que a minha área realmente é direito, é engenharia, né? Não sei, qualquer outra coisa, mas o acesso à informação é livre, é para todos, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada por vocês estarem assistindo, compartilhando de todas essas informações. Vou aguardar vocês ansiosa na aula, né, nas aulas presenciais e até breve. E um beijo da professora. Tchau, gente, até a próxima aula, tá bom?